Quem falou? Jesus falou. Jesus falou, eu sou o bom e o bom pastor. Vamos lá no Salmo 23. Salmo 23, verso 1 em diante. O Senhor é o meu e nada me... Vamos falar na tradução original, diga, nada me falta. Porque faltará significa que faltou no passado, falta no presente, só não vai faltar no futuro. Mas no original, nesse texto, a palavra nada me faltará é nada me falta. Não me faltou, não tem me faltado e nem vai me faltar. Amém? É um presente contínuo. Aleluia. Verso 2. Ou continua aí. E me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Próximo. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor. Seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge, aleluia, a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha aqui para mim, querido. Hoje eu quero falar sobre o pastor. E como eu sou pastor, eu posso falar com propriedade. Mas eu não queria falar como o pastor que tem um chamado e um ministério pastoral, que foi ordenado, que recebeu um óleo sobre a sua cabeça. Eu quero falar dos pastores que Deus tem em meio ao seu rebanho, em meio à sua, ao meio ou no meio da sua igreja. Volta o versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Então o Senhor tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa o Senhor tem. O que te falta? Ele tem para te dar. O que tem de pouco? Ele tem para te dar muito. Então não vai poder ficar sem nada. Vai ter unção, vai ter ministério, vai ter chamado, vai ter amor, vai ter autoridade, vai ter ousadia, vai ter enchimento do Espírito, vai ter fé, vai ter paz, vai ter benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo ele tem para você. Mas continua, verso 2. E aqui ele começa a mostrar algumas funções do pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso aponta para o alimento. Isso aponta para a nutrição da ovelha. Então, uma das funções dos pastores ou do pastor é nutrir. É não deixar que nada fique em falta na vida da ovelha, na vida da pessoa. Se está faltando paz, ele traz a paz porque ele é o príncipe da paz. Se está faltando recurso, ele traz provisão. Se está faltando pão e peixe, ele multiplica. Se está faltando saúde, ele traz cura. Se está faltando salvação, ele salva. Quantos estão entendendo? Então, uma função bem específica do pastor é alimentar, é nutrir, é cuidar. Olha aí, leva-me para junto das águas de descanso. Existe coisa melhor, querido, do que alimento e bebida, bebida e alimento, sólido e líquido, líquido e sólido. Existe coisa mais maravilhosa. Ontem eu fui comer na casa do irmão, pensa, eu comi ali igual um rei. Tinha tudo o que eu gostava na mesa. Então, assim, eu vou dizer, a função do pastor é cuidar, é alimentar, é nutrir, é levar para o descanso. Essa é a função do pastor, trazer descanso, trazer paz, trazer segurança, trazer proteção, trazer cuidado, trazer amor. Vai, continua, verso de número... Refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor
ao seu nome. Então o pastor ele vai guiar, ele vai conduzir, ele vai trazer refrigério, ele vai trazer alívio. O pastor, ele traz ânimo, motivação, inspiração, encorajamento. O pastor, ele também opera em meio ao profeta, porque o profeta é aquele que anima, o profeta é aquele que encoraja, o profeta é aquele que exorta, como eu exortei hoje você, vai, não peques mais, coloque logo essas 3 pessoas no seu coração e deixa Deus te usar, seja um instrumento de Deus nessa geração. Faça valer a pena a sua vida na terra. Querido, nós podemos ser bonitos, podemos ser chamados até de gatinho e gatinha, mas não tem ninguém aqui que tem 7 vidas. Você só tem uma vida só. E nessa vida que você tem, que é uma só, a vida é muito curta para não ser desfrutada. A vida é muito curta para você deixar de viver tudo que Deus tem para você. Então viva hoje, entre em outro nível. O pastor, ele cuida, ele ajuda, ele guia, ele conduz, ele traz refrigério, ele aconselha, ele cura a ovelha. Aí continua. E ainda que a ovelha descabeçada, porque aqui você vê o desencabeçamento de uma ovelha. Olha o que está escrito aí. Ainda que Deus leve você para o vale da sombra da morte, ou é a própria ovelha que vai para o vale da sombra da morte? Não, lê aí. Ainda que eu. Então, querido, não é o Senhor que te leva para o vale da sombra da morte. Não é o Senhor que te coloca a doença. Não é o Senhor que te coloca no deserto. Estou no deserto, Deus está me deixando no deserto. Não, Deus não leva. O Espírito Santo levou Jesus. Mas não precisa levar você. Entende? E se você estiver lá, vamos supor que Deus te levou, não é propósito de você ficar no deserto. É só um treinamento. É só para você avançar, é só para você crescer, é só para você ter experiência. Mas entenda aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então tem ovelhas que são descabeçadas. Elas vão para o vale da sombra da morte. Mas olha só o que o salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás. Aquela música da ovelha, né? Que ele sobe os montes, né? Eu nem lembro mais. Qual é o nome da música? Me ajuda aí. Não, que Yeshua, gente. É aquela do. Não, nessa não, gente. Vocês estão esquecidos das músicas, até eu esqueci. É aquela música. Não, essa é muito antiga. Hã? É ousado amor. Aí tem gente que está entendendo a palavra. Entendeu? Ousado amor. Ele sobe os montes, ele vai aonde você estiver para te resgatar. Então o Senhor está contigo, né? E o teu bordão e o teu cajado me consola. Ele consola. O pastor ele não fica batendo na cabeça da ovelha, não. O pastor, ele traz a ovelha para perto. Não tem, irmãos, eu já falei muito isso, mas eu não falo mais não, porque não tem a ver com Deus. Deus não vai quebrar a sua perna para fazer você ficar perto dele, não. Eu já falei isso aqui. Né, que o pastor, ele sabe quebrar o pé da ovelha e ele quebra de um jeito que não vai maltratar. Ah, irmão, fala sério. Deus não te bate para te ensinar. Deus te disciplina para te ensinar. Bater é punição. Disciplina é ensino. É correção. Há uma diferença, querido, muito grande, gigante, entre você bater e você corrigir. Entendeu? É muito grande a diferença. Mas eu não vou falar sobre isso agora, eu só quero mostrar que isso faz parte do papel do pastor, função do pastor. Eu poderia, como nós lemos, né? O bom pastor, ele dá o quê? Por quem? Pelas ovelhas. E ele repete isso em outro formato, falando para todos os cristãos. Quem é esse que tem um grande amor, a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos? Amigos.
Você daria a vida pelo seu amigo, pela sua esposa, pelo seu filho? Por mim? Sou seu amigo, viu? Você daria a vida por mim? Dá nada. Entendeu? Agora eu dou minha vida por você. E eu já dei a minha vida para você, porque eu já abandonei minha profissão. Eu já deixei de ganhar meus 35 mil por mês. E estou aqui ganhando não sei nem quanto. Brincadeira. Mas eu já deixei, eu já abri mão. Eu já morri de uma certa forma. E morro. Quando eu peço para você fazer uma coisa, e você não faz. Eu morro. Quando a ovelha não ouve o pastor, eu morro e ressuscito. Igual Jesus. No terceiro dia eu ressuscito. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Mas, irmãos, eu quero falar para você algo muito importante. Quem cuida de vidas é pastor. Então, se você é o esposo, é o homem da casa, você tem que botar alimento, você tem que sustentar, você tem que pagar energia, água, você tem que dar joias para ela. Aleluia. As irmãs vibram nisso, né? Pagar a academia dela, ela tem que viver de madame. É verdade. Mas também é verdade que nem todos ainda estão nesse nível, nesse padrão. Que as mulheres precisam trabalhar para poder completar o salário ali familiar. Mas o que eu quero dizer, querido, que é responsabilidade do homem cuidar da família. Como eu falei na semana passada, as irmãs é as canelas e os homens. É as labaredas, é quem toca fogo na canela, é os labaredas. Então, essa história das irmãs orar mais do que os irmãos, está errado. Não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é que o homem esteja no encabeçamento. Não é só ser o cabeça, o mandão, quem manda, a palavra final é minha. Não, a oração também é sua. A espiritualidade também é sua. A responsabilidade de cuidar, de amar, ensinar a palavra é sua. A responsabilidade de trazer a sua família todo domingo é sua. É do homem. É o homem que é o cabeça. É o homem que Deus levantou para essa função de ser espiritual. Então, se o homem ele faz isso, ele está cuidando. Agora vamos pensar, as irmãs também cuidam. Quem é que cuida dos meninos? Quem é que cuida e edifica a casa? Quem é que fala que o móvel é de tal cor, vai ficar em tal lugar? A minha cama, de vez em quando, ela gira. Eu chego, ela está num lugar, de repente ela está em outro. Eu estou doido para colocar móvel sob medida, porque aí, irmão, não mexe. Mas minha cama, você não está fama, ela é pentecostal. Ela gira no manto. A sua cama também gira no manto lá? Porque é a mulher que administra. É a mulher, querido, que está liderando. É a mulher que está cuidando. Quem que cuida da casa? O homem trabalha, a mulher trabalha. Acredita, quem cuida da casa é a empregada. Não, é a mulher. É responsabilidade dela. Pode ter 10 secretárias, pode botar os meninos para fazer. Mas a responsabilidade é da mulher. Então ela está cuidando de alguma coisa, de gente, do ambiente da casa, das roupas. A minha esposa cuida de mim. Ela não deixa eu sair bagunçado. Quando eu saio, pode ter certeza, ela não está sabendo. Porque ela passa a minha roupa. Já passou, mas tem que passar. Você está saindo, você tem que sair bonito. Aleluia, glória a Deus. Ela está cuidando. Se ela está cuidando, ela está sendo o quê? Pastora. Não é porque ela é pastora aqui na igreja, não. É porque ela está sendo pastora, ela está cuidando. Se o homem está cuidando da casa, da família, ele está sendo um pastor. Mas e os meninos? Os mais velhos são pastores de quem? Dos mais novos. E os mais novos? São ovelhas. Calma, eles vão se tornar pastor. Quando? Quando estiver cuidando de gente. Quando estiver cuidando de vidas. Então, em resumo, todos nós que estamos aqui, quase 100%, somos o quê? Pastores e pastoras. Você entende que pastor tem essa função? Então, se você cuida, se você traz paz, se você consola. O menino lá aprontou, caiu. Mamãe! Aí a mãe faz o quê? Vem cá, um beijinho, não caiu não. Passou. Ela está fazendo o quê? Ela está o quê, gente? Cuidando.
Isso é função de quem? E ela é o que na casa dela? O líder de célula, ele é o quê? O líder de treinamento, o anfitrião, os irmãos mais maduros na fé, as irmãs que lideram os kids. Aí são reais pastoras, não vou dizer pastora de mão cheia. Então todos nós somos pastores. A partir daí, agora eu começo a minha ministração. Porque agora todo mundo entendeu que na função, todo mundo é pastor, na função. Não é que você vai vestir um blazer, colocar uma gravata e dizer, agora eu sou pastor da minha casa. Não, não é isso. Pastor é na função. Sua função é de cuidar, é de proteger, é de resgatar. E quando eu já falei a semana passada, eu vou repetir. Quando o seu esposo chega com um sapato sujo e quer entrar dentro de casa, como é que você faz, mãe? Você fala, vou cortar os seus pés. Não. Você só troca a fechadura da casa. Você só entra quando você tirar o sapato. Entendeu? Por quê? Você não vai causar desinteligência. Você tem que ser pastora. Você tem que cuidar do ambiente da sua casa. Vai trazer o troço ruim, sujo do mundo, lá de fora, para dentro de casa, colocar o barro dentro de casa. Ela já tirou os cabelos, ela já tirou a poeira, ela já fez. Aí você vem com barro. E ainda que você acha que você está certo, você está errado, cara. Para com isso. Entendeu? Aceita o cuidado. Aceita ser pastoreado. Mas, enfim, todos nós somos pastores, irmãos. Baseado nisso, e entendendo que todos nós, na função, exercemos a função de pastorear, de cuidar, de amar, de investir, de resgatar, de consolar, de alimentar, de nutrir, de proteger. Porque é isso que uma boa família faz uns com os outros. Inclusive as criancinhas. Eles falam mal da mãe dele, para você ver, se ele não vira um pastor na hora. Ele defende, irmão, a ovelha, é igual Davi, enfrenta o urso, enfrenta o leão, enfrenta Golias, para guardar as ovelhas de Israel. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Mas vamos lá. Eu quero, então, hoje, trazer a comunhão, né, como ingrediente para exercermos a nossa função de pastor. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a esmagadora maioria das pessoas vem para Cristo através de relacionamentos de amizade e familiar. Como eu disse no início da ministração, o meio mais eficaz de ganhar almas para Jesus é através de relacionamentos. Ainda que sejam rasos, ainda que sejam salteados, distantes, mas é através dos relacionamentos que o evangelismo ele é mais eficaz. Então, para você que é pastor, que já pastoreia a sua casa, que já pastoreia os seus filhos, que já pastoreia uma célula, ou que você está numa célula e já está pastoreando irmãos, fazendo consolidação, batizando pessoas, trazendo pessoas. Agora você está sendo pastor porque Deus está colocando as ovelhas no seu coração. Então eu vou falar algo. O que você precisa é desenvolver esses vínculos de relacionamento para que possamos ter um alcance grande, que a nossa rede se espalhe sobre a cidade e sobre o mundo. Numa rede, querido, quando os peixes eles ficam entrelaçados nas redes, é porque os nós dessas redes são fortes, os relacionamentos são fortes e intencionais. Então eu quero dizer que a rede na qual os peixes ficam presos é nos nós de amizade, é nos nós do relacionamento. Os peixes vão entrelaçar nessa rede. Então nós temos que mostrar um real interesse pelas pessoas. E não querer estar com elas para ganhar um prêmio, para mostrar que ganhou alguém para Jesus, ou para talvez explorar o que aquela ovelha, o que aquela pessoa tem de bom, e pensar assim, nossa, essa pessoa na igreja aqui, Silvio Santos converter vai ser uma bênção. Qualquer um que converter vai ser uma bênção.
Ah, ele fala bem, mas tinha que passar pelo processo. Então, eu vou falar algo para você. Nós precisamos estar mais próximos uns dos outros. Não só das pessoas, mas nós mesmos, pastor, igreja, líderes e pastor, líderes e liderados, família, esposo, filho e filha. Então, primeira coisa que você precisa compreender é que para você exercer essa função pastoral que o Senhor te colocou, você precisa se relacionar intencionalmente e realmente dando valor às pessoas e não procurando ganhar algo com isso, mas procurando executar a vontade de Deus através disso, dos relacionamentos. Renove os seus conceitos. Querido, a igreja, ela não é um clube, apesar de ter momentos de clube. Não é um clube. A igreja, ela não é um abrigo de salvos, aonde cada um busca o seu próprio interesse. Não, não, não. Estamos buscando um interesse superior. A igreja também não é uma prestadora de serviço espiritual ou um shopping espiritual, no qual apenas você é um cliente esperando ter as suas necessidades atendidas. Sabe, tem muitas pessoas que trocam de shopping, porque a igreja para ele é shopping. O atendimento daquele shopping já não está mais legal, ele muda para outro shopping. Ele não foi bem atendido, ele vai para outro shopping. Por quê? Porque é a visão das pessoas. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu vou para esse shopping aqui porque esse shopping está mais perto da minha casa. Irmão, você não tem que estar num ministério porque é perto da sua casa. Você tem que estar no ministério porque o Senhor te chamou para lá. Viu, visitante? Eu orei por vocês. Viu? Deus te mandou e eu estou recebendo. Eu aceito. Tudo que Deus me dá é bom e é bonito e é belo. Entendeu? Ah, eu estou ali por curiosidade. Ninguém mandou você vir. Foi Deus que te enviou e eu te aceito como membro. Amém? Então, falando mais, querido, a igreja, ela não é uma casa de espetáculo, ainda que os irmãos deixou no louvor. Ou às vezes o som está muito alto. Não é um lugar para você ser um espectador. Não é um lugar para você assistir o culto. Não, você veio cultuar o Senhor. Você veio prestar culto ao Senhor, você veio adorar o Senhor, você veio ser ministrado pelo Senhor. A igreja não é isso, mas a igreja é uma família, na qual todos nós temos um único pai, Abba Pai, papaizinho. E temos irmãos mais velhos, irmãos mais novos, irmãos maduros, irmãos imaturos, bebezinhos. Nós temos pais espirituais, jovens, tudo espiritualmente. Então, querido, a igreja é o lugar de aprendermos a sermos pastores, é o lugar de exercermos a função pastoral, é o lugar de aprendermos a vivermos e expressarmos como filhos e família de Deus. Entendeu ou não? Então, há um poder, querido, na comunhão. A comunhão é algo muito importante. E eu queria ler Salmo 133, verso de número 1. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos, quem? Os irmãos. Então, a comunhão é um lugar de alegria. Ser pastor é um lugar de alegria. Pastorear é com alegria. A alegria do Senhor é a nossa. A força pelo qual você pastoreia, a força pela qual você cuida, consolida, exorta, conforta, ama. É com amor, é com alegria, é na força do Senhor. Vamos ler aí Josafá 3,17. Josafá o quê, meu? É Sofonias. Sofonias 3,17. Ai, Jesus. Essa foi. É Sofonias, irmãos. Você gostou, né?
Sofonias. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Alegria. Continua aí, acho que tem mais texto. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha aqui para mim, queridos. Nada entristece mais a Deus do que a divisão no meio dos filhos de Deus. A falta de unidade, a falta de uma só linguagem, a falta de um só coração. A comunhão não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Não, querido, a comunhão é um compromisso mútuo de unidade, de amor, de relacionamento, para expressarmos o Senhor na terra. A comunhão, ela tem um objetivo, expressar o Senhor. Nós somos o corpo de... Como que Cristo vai ser visto na cidade? Como que Cristo vai ser visto na sociedade? Como que Cristo vai ser visto nas faculdades, nas escolas, no trânsito? Quando eu e você manifestarmos Ele no nosso dia a dia. Ganhamos as pessoas sem palavras, mas com atitudes, com postura, com comportamento. Ganhamos as vidas, querido, é manifestando Cristo. Somos pastores que vamos na frente e chamamos as ovelhas, e a boa ovelha, ela ouve a voz do pastor e segue. Não somos aqueles que vai lá e faz isso, isso e isso. Não, nós vamos na frente puxando, fazendo o que é necessário ser feito, modelo do rebanho que nos foi confiado. Então você tem que entender esse princípio, muito importante. A comunhão, o pastoreado tem que ser com alegria. E essa alegria é a força do Senhor. E nessa força do Senhor você faz com amor, não é com violência, mas é com dedicação, é com paixão, é com amor. Então você precisa, querido, viver isso. Não podemos ser ali um ajuntamento de pessoas na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Reunimos ali, pronto, acabou, já fizemos a célula. Agora vamos para o culto. Para que é tijolo, fora de parede. Não está edificado, não está construindo. Não está solidificado. Mas um tijolo na parede, ele está edificado. Entende? Nós precisamos estar edificados no Senhor. E precisamos estar em unidade e em expressão do Senhor aqui na terra. Segunda coisa, fala do pastor. Então, primeira é que o pastor, ele pastoreia com alegria. Essa alegria é força de Deus. E nessa força não é com violência, é com amor. E nós estamos aqui com compromisso mútuo, em unidade, para expressar o Senhor. Eu nunca vi o Senhor Jesus falando mal do Espírito Santo. Eu nunca vi o Espírito Santo falando mal do Pai. Mas eu vejo irmãos falando mal do pastor. Eu vejo irmãos falando mal uns dos outros. E isso tem que acabar. Parar, irmão. Você está na igreja. Não é um parque de diversão. Não é um shopping. Não. São vidas e são importantes. Para de falar do irmão. Para de criticar o irmão. Para de fazer comentário desnecessário. Vai jejuar pelo irmão. Vai orar pelo irmão. Vai chorar pelo irmão. Antes de falar qualquer coisa dele, fala para ele. Não fale dele. Fale para ele. Entende o que eu estou falando? Pare de criticar. Pare de falar que não concorda. Se você não concorda, vai lá e fala para ele. Não fala para o outro, não. Então, precisamos, como pastor, não falar mal da nossa esposa. E a esposa não falar mal do marido. Ah, mas ele é desse... Eu conheço ele há muitos anos. Ele é desse jeito. Irmãos, segundo, a comunhão, ela libera poder. Diga, poder. Faz um. Diga, poder. Power. Verso de número 2, Salmo 133, 2. Salmo 133, 2. Meu Deus. E diz assim:
Até quando? Não. Salmo 133, verso 2. É? Aí, 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Diga glória a Deus. Irmãos, aqueles que estão conectados no cabeça, ele desfruta de um óleo fresco. Aqueles que estão conectados com o Senhor, ele tem uma energia, uma vibração, uma frequência de Deus. Quem toca violão aqui? Você vai pegar o violão, vai fazer um papel bem pequenininho assim, você vai dobrar, você vai colocar na terceira corda e você vai tocar na primeira corda e colocar a mesma nota da primeira corda da terceira corda. E quando você bater aqui, o papelzinho vai pular. Mesmo sem você tocar na terceira corda, se você der o tom na primeira corda, da corda de baixo, o papelzinho pula. Sabe por quê? Porque é vibração. É porque o quê? É a mesma frequência. Quantos sabiam disso? Poucos. Faz essa experiência, você vai ver. Então, irmãos, é tudo uma questão de frequência. Se você está conectado em Cristo, um exemplo, a internet, o Wi-Fi, está ligado. Se você conectar no Wi-Fi, entendeu? Aí você tem internet, mas se você não conectar, você tem todo o potencial, você tem tudo, mas não funciona. Sim ou não? Quantos estão compreendendo? Você tem que estar conectado em quem? Em Cristo. O pastor, querido, ele tem que ser alimentado por Cristo. Não é o versículo 1 lá do Salmo 23? O Senhor é meu? É Ele que te alimenta. Para você ser pastor na vida de outros. Para você ser pastor na sua casa, ser pastor na igreja, ser pastor no seu trabalho. Você precisa ser o pastor, querido, da sua vida. Você tem que liderar. Você tem que governar a sua casa. Então, agora eu estou falando para você que tem poder disponível. Aqueles que estão conectados no cabeça, ele tem unção fresca na vida dele. Queremos, querido, experimentar esse óleo fresco juntos. E aonde nós vamos desfrutar disso? Aonde nós vamos ter essa frequência, essa unção? Aonde? Na comunhão. É estando junto, é estar na célula, é estar no culto, é sentar do lado do irmão. É vir o pessoal da célula e sentar na fileira, na da frente, na de trás, na terceira, porque está grande. É sentar juntos. É compartilhar juntos, é chorar juntos, é sentir a presença de Deus juntos. O Espírito Santo, querido, é o poder de Deus. E esse poder está em você. Mas o Espírito Santo, então, ele é a unção de Deus sobre nós. E essa unção só vai fluir se estivermos na mesma frequência. Se estivermos ligados no cabeça. Se a sua origem é o Senhor, se a sua fonte é o Senhor, como que você resolve os seus problemas? Gritando, falando, reclamando, criticando? Resolve o problema é orando, é derramando unção, é se conectando com pessoas que têm o mesmo coração, que têm o mesmo espírito, que está interessado nas coisas do céu. Irmão, não tem nada mais importante do que a presença de Deus, algo que eu tenho falado constantemente. Não há nada mais importante do que a presença de Deus. E é o que está falando aqui. Tem que estar conectado no cabeça. Cristo é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. É o seu cabeça. Então você tem que seguir as orientações, as direções do cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. E ele diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em unidade, em amor, em relacionamentos. Então, querido, há um poder, use o óleo entre o povo de Israel, querido. Existia algo ali em relação ao óleo. E mostrava a provisão clara de Deus, a unção para o povo de Deus.
Mas também hoje o óleo também representa isso para nós. Eu quero falar rapidamente para você como pastor entender que você tem um papel a ser desempenhado na sua vida e através de você. Então, querido, o óleo é um alimento. O óleo serve para o alimento. Quando deixamos de nos alimentar da unção, somos frequentemente tocados por doenças. Quando deixamos de estarmos alimentados, não temos força o suficiente para vencermos coisas simples da vida. Pressões, dificuldades, abandonos, críticas. Não temos força porque não estamos alimentados com a unção. E o óleo antigamente servia para fazer comida. A unção, portanto, é um alimento. A comunhão, querido, ela libera esse óleo de nutrição. Quando nós estamos juntos, tem um irmão que fala uma palavra de sabedoria, o outro traz um louvor, o outro traz um ensino, o outro traz uma citação bíblica, o outro traz um exemplo, o outro traz uma aplicação, e cada um traz algo, e ali nós estamos sendo o quê? Nutridos. Nutridos pelo Senhor. Mas o óleo também, ele limpa. Hoje ainda se faz. Em vez de quando minha mãe tinha lanchonete, ela juntava o óleo e fazia o quê, manhã? Sabão. O óleo, querido, serve para limpar. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas também tinha sabão envolvido ali, querido. Porque não só lava só com água, é com água e sabão. A água fala da palavra, o sabão fala do Espírito. É a unção do Espírito na palavra, é a palavra e o Espírito misturado que dá a limpeza completa. Então você precisa ser limpo, purificado na sua vida. E como você é limpo e purificado? No meio da comunhão. Pastores têm que andar com pastores. Homens de Deus andam com homens de Deus. Então, a morte do mundo não nos contamina quando nós estamos debaixo do óleo. Mas a morte do mundo nos contamina e nos faz ficar insensíveis a Deus quando nós não deixamos a palavra de Deus e a unção dele serem misturadas na nossa vida. A comunhão dos irmãos é algo poderoso. Os nossos pés são limpos da poeira do mundo, querido. Nós estamos todo dia em contato com o mundo. Você vai para o trabalho, tem uma piada suja. Você vai lá para o seu trabalho, você vai para a rua, alguém xingando. Você vai para a rua, alguém buzinando, gritando, esbravejando. Você está nas repartições públicas, tem alguém fumando, tem alguém te contrariando, tem alguém falando besteira. E eu vou te dizer, isso vai contaminando se você não estiver debaixo de unção. O óleo, ele é como um combustível. Servia para iluminar, fazer lâmpadas. Ou dar combustível para a lâmpada ficar acesa. A nossa luz somente pode brilhar nesse mundo se houver azeite do céu, a combustão do Espírito dentro de nós. Só vamos ser pastores cheios da presença se formos pastores, queridos, nutridos. Se formos pastores que estão lavados e remidos não só pelo sangue, mas pela palavra e pela unção, como o sabão e a água que nos limpa. Nós temos que estar cheio de motivação. Irmão, eu tenho tanta motivação de ganhar a minha geração. Eu tenho uma motivação tão grande de conquistar 30 mil almas, 40 mil almas para Jesus. Eu quero saber com quem eu posso contar. Cadê os pastores? Cadê os pastores? Levanta a mão. Levanta sem querer, mas levanta a mão. Você é um pastor. Então, o óleo, querido, é um combustível celestial sobre nós. Nada na obra de Deus pode ser feito sem unção. Tudo na obra de Deus tem que ser feito debaixo da presença, debaixo da influência, debaixo do poder, da palavra, da unção, da presença. Então o óleo, que ele também era de uso sacerdotal. Então o pastor, ele tem que ter esse óleo
sacerdotal na vida dele, é para ungir pessoas, é para ungir coisas. Hoje não precisa mais, mas a gente faz isso, né? Mas a unção já está em nós, a unção é o Espírito Santo de Deus em nós. Veja, querido, o propósito de Deus somente pode ser cumprido na nossa vida se houver unção. A obra de Deus só pode ser feita com, e se for feita sem unção, Deus não recebe. É a oferta de Caim. Deus não recebe, querido, aquilo que não tem unção, aquilo que não tem o selo do Espírito, aquilo que não glorifica o seu nome. Tem muita gente fazendo coisas para Deus, mas nós não estamos aqui para fazer coisas para Deus, nós estamos aqui para fazer com Deus, para Deus. É isso que nós estamos aqui. Então o óleo, ele era usado para isso. Então veja, todo o jugo do pecado pode ser quebrado e destruído pela unção. Quando estamos na comunhão juntos, então o diabo não tem lugar. As cadeias são quebradas e experimentamos o refrigério de Deus e somos instrumentos dele para libertar os cativos. Chegando ao fim, o óleo, ele serve para curar. Tiago 5,14 fala, unge o enfermo com óleo para que sejam curados. O óleo cura, o óleo libera poder de Deus para cura, quando estamos juntos, ministrando na vida uns dos outros. O óleo do Espírito, querido, é o suprimento completo de Deus para nós. Mas ele só é liberado quando os irmãos vivem unidos em comunhão. Você acha que alguém que fala mal do outro está em comunhão? Você acha que alguém que critica o líder está em comunhão? Você acha que alguém que critica o discipulador está em comunhão? Você acha que alguém que critica o pastor está em comunhão? Você acha que alguém que fala para os outros, mas não fala para o líder dele, você acha que ele está em comunhão? Vai ter unção na vida desse irmão? Avalia, querido, em que time você está. Talvez você está no time certo, mas fazendo gol na trave errada. Você está no time certo, fazendo gol na trave errada. Você está marcando ponto para o inimigo. Vamos mudar essa história no nosso meio. Vamos mudar de patamar, de nível. A comunhão é algo realmente poderoso, querido. A falta de comunhão traz doenças. Por isso que nós temos que viver o igrejar de Deus no nosso meio. E o igrejar de Deus vai falar sobre tudo o que eu falei, que a comunhão produz. E essa comunhão é que os pastores da nossa igreja, que eu digo na função, todos são pastores, devem viver. Viver em quê, querido? Alimentados, cheio de purificação, purificando, alimentando, nutrindo, sendo um combustível, tendo motivação, inspiração, trazendo luz, iluminando o mundo, libertando, curando as pessoas. A comunhão restaura, olha aí, verso de número 3. É como óleo. Salmo 133, 3. É como o óleo de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. O orvalho é símbolo da graça, da presença restauradora de Deus. Lá em Oséias 14, 5, fala que o Senhor é o orvalho do seu povo. O orvalho nos fala do refrigério, do frescor. Caía silenciosamente durante a noite, mas para quê? Para regar a terra. Toda a terra era regada com o orvalho. É por isso que o Senhor diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme, porque é o orvalho caindo sobre a nossa cabeça. Lá em Lamentações 3, no 22 ao 23, nós lemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Isso também nos lembra de quê, querido? Nos lembra do orvalho, que é todos os dias, é pela manhã. É a comunhão dos irmãos
É através da comunhão dos irmãos que experimentamos a graça de Deus e o amor de Deus, o orvalho e o frescor de Deus sobre nós. Quer crescer, quer avançar? Esteja junto de pessoas de Deus. Quer crescer e avançar? Entre em comunhão com a sua célula, entre em comunhão com a sua igreja, entre em comunhão com o seu discipulado, entre em comunhão com a sua rede. E por último, a comunhão, ela traz a bênção. Vê aí, ó, do versículo 3, parte B. Finalmente, o salmista diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Um aspecto vital, querido, da bênção de Deus é que ela é liberada para a vida inteira. E é na nossa vida. É algo eterno. A igreja cresce e as células se multiplicam quando a bênção do Senhor está estabelecida eternamente na nossa vida. E como que ela é estabelecida? Somente por meio da comunhão. Comunhão. Ninguém sobe um monte Everest sozinho, porque precisa de uma equipe, precisa ter comunhão, precisa ter uma equipe, precisa ter pessoas. Ninguém faz algo grande e relevante sem uma equipe. Ninguém vai conquistar uma cidade sozinho. Jesus tinha 12. 12 virou 70, 70 virou 120. 120, depois da pregação lá de Pedro, mais de 3.000 almas. Depois 6.000, depois 12.000. E aí foi a igreja. O mundo antigo foi conquistado. Porque as pessoas colocavam pessoas no coração. Ô irmãos, jejuar pela comunhão, pela unidade, para que venha a multiplicação. É importante o jejum. Onde não há, querido, união, ali Deus não ordena a bênção. Mas onde há comunhão, o Senhor libera a bênção e vida para sempre. Deus já ordenou a sua vida entre nós. Basta nós termos unidade, basta termos comunhão, basta sermos filhos do mesmo Pai, vivermos a mesma unção. A comunhão, querido, foi o segredo do crescimento da igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades. Não havia necessitados. Perseveravam unânimes no partir do pão. Unânimes nas orações. Você tem vindo na oração, querido? Você tem tido unidade na oração? Você tem estado em comunhão com a sua igreja, com o Senhor? O que está impedindo você de avançar? Há um decreto divino de vida e crescimento, mas a bênção é bloqueada quando falamos mal uns dos outros, quando criticamos o nosso líder, criticamos a nossa igreja, criticamos o pastor, criticamos a visão da igreja. As bênçãos são bloqueadas quando você fala mal daquele irmão de outro ministério. Se eles são da lei, querido, deixa eles serem da lei. Não seja você juiz para julgar ou condenar ou reprová-los. Não ache que você é o bonzão, que nós somos a melhor, não, porque não somos. Trate todos com amor. Fique de pé.